gente teve um churrasco na casa do sogro, da sogra, que é só atravessar a rua, uma barbada. E aí a gente volta, os guris já cansados, eu tenho 2, um de 5, um de 3, né? E o pequenininho tava brincando de senha. Né? Aí a gente para na outra porta, eu com um cachorro no braço, uma mochila nas costas, né? Um na garupa e o outro já tava na garupa chorando porque o outro tinha empurrado, o menor tinha empurrado o maior e tudo mais. E aí o pequenininho para na porta do meio, assim, do prédio, assim, e fala assim, qual é a senha? E aí alguém falava assim, e eu ali, né? Aí eu peguei, aí ele não saía, Santiago, a gente tá cansado, vamos entrar logo, não sei o quê. Aí eu peguei e puxei ele pelo braço. Na hora que eu puxei ele pelo braço, ele começou a chorar. Né? Aí eu já vi que já tinha feito uma, desculpa a palavra, vou usar uma cagada, né? Aí ele começou a chorar de um jeito diferente, né? Beleza, aí subimos, né? A mãe da criança braba comigo, né? Que eu fui exagerado e fui, né? Já arrependido no exato momento que aquilo tudo aconteceu. Beleza, cheguei lá em cima, largo tudo, abraço ele, falo, peço desculpas, né? O pai fez uma coisa errada, blá, 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 blá. Achei que tava resolvido o problema, né? Aí tu vai entender por que eu tô contando essa história. Passaram-se uns 6, 7 dias, nós estamos deitados na cama, os 4 de madrugada, e ele não queria dormir. Acordou de madrugada, não queria dormir, mas no escuro, assim, tá muito cedo, Santiago, blá blá blá, ele vem lá perto, eu quero deitar perto do papai, deita perto do papai, faz um carinho, fala assim, papai, eu te amo, meu amor, não sei o que, abraço ele. E aí imediatamente ele fala assim, e a senha naquele dia que tu me empurrou, papai, era hipopótamo. Ah, Luciano. Aí eu, meu Deus do céu, o filho da mãe guardou, né? E já fiquei preocupado, né? Tipo assim, foi um ato de violência menor, mas assim, teve uma retirada de um local com o uso de uma força, né? Pra ele abrir a passagem e ele guardou aquilo ali. Eu assim, meu Deus, o cara guardou. E aí? Mas é que tá, eu acho que tem essa... Se ele guardou isso, eu fico imaginando o caso do Miguel agora aqui, que tá vivendo essa situação de 2 anos de idade, numa violência muito maior, de um falso sequestro, com violência, aparentemente, pela delegada falou pra gente, uma violência, né, masculina ali, né, enfim, né. Mas eu vejo, eu não tenho detalhes dessa informação, mas pelo que vocês me falaram ali, acho que a gente tá falando de uma ruptura de muitas camadas de segurança, né? Então a gente ali está falando de um cenário. Aqui a minha sensação de escutando é, ele na verdade estava te apontando não que aquilo ficou marcado no sentido traumático, e sim de uma tentativa ali de dizer que, ou pelo menos de retomar, de reparar aquele momento que talvez tenha tido uma ruptura breve de uma aliança que vocês têm, obviamente, muito forte, né? Eu acompanho as tuas redes sociais, então é nítido a vinculação e a força de vínculo ele que vocês têm. Ele está acostumado com carinho, daqui a pouco não teve. Isso, e aquilo é uma escorregada dentro de um contexto muito mais amplo que dá a segurança que aquilo foi um evento isolado. Aquilo não é a realidade dele, diferente talvez desse outro caso, onde talvez a violência e a desconexão fosse a regra. Então, eu acho que quando ele te traz esse tema, foi quase uma maneira de retomar, tipo, aquela situação, ela tá marcada, mas ela tá marcada no sentido de, bom, olha só, ele recheou ela, ele trouxe, eu te amo, e a senha era aquela. Tá, tipo, tudo bem. Tá tudo bem. Era só, vamos retomar. Porque, às vezes, dentro vamos dizer, da onipotência infantil, como os psicólogos gostam de colocar, né? Existe uma sensação da criança que ela é responsável e capaz de ser responsável por tudo, inclusive pelo cansaço do dia. Então, bom, se ele tivesse dado uma dica, talvez tu não tivesse feito aquilo. Então, não é que tu errou, mas talvez ele tenha errado de não ter facilitado. Então, na cabeça dele. Então, tem toda uma... Não quero que ele sinta isso. Mas isso é inevitável. Isso é a primeira coisa. Então, eu acho que tem um modelo de parentalidade que é importante, assim, eu acho que é uma coisa que se fala pouco. E eu tem uma psicóloga americana que eu gosto bastante, que chama Becky Kennedy, se eu não me engano, e eu acho ela fantástica porque ela consegue traduzir em palavras de uma maneira muito legal. Ela coloca todos os dias quase os erros que ela comete. Poxa. E ela pega e fala como é que ela conduziu. E ela diz assim, existe uma fantasia, um erro de achar que a missão dos pais é deixar os filhos felizes. E essa não é a missão dos pais. Eu ia te perguntar isso, mas conclui o raciocínio que eu quero fazer essa pergunta. E o que ela diz que a missão principal dos pais, e é o que eu também acredito, até de outras literaturas que eu já tinha, que eu estudo e que eu vejo, o que eu vejo na prática, é muito mais a tentativa de preparar a criança para a vida. E uma das coisas, para a vida adulta, para as habilidades necessárias para que ela possa lidar com os outros seres humanos. A gente vive num mundo social, ela precisa ter. Então, se a missão for só ser feliz, buscar essa felicidade,
infelicidade, isso acaba não preparando para os cenários de infelicidade, de frustração e de dificuldade. Então, nesse caso, só voltando ao que ela fala assim, talvez a habilidade mais importante é o processo de reparar uma situação que a gente perdeu um pouco os eixos. Gritar é algo natural, tomar uma decisão meio impulsiva pelo calor da hora, pelo estresse, enfim, a gente está num momento de sociedade onde todo mundo está estressado, está todo mundo sobrecarregado, esse mundo pós-pandêmico, assim, acho que é uma coisa que ainda tem uma série de repercussões, tanto para as crianças quanto para os pais, e eu acho que tem situações que se a gente fica com a sensação de que a gente não pode ter momentos como esse, claro que ninguém quer ter esses momentos, mas achar que eles não vão acontecer é uma coisa que a gente fica numa situação inatingível. E eu acho que poder ter, por exemplo, ela até comenta uma coisa que eu acho interessante, que assim, que reparar é um pouco diferente de pedir desculpa. O que ela traz ali essa psicóloga, ela fala que pedir desculpa é uma coisa, tá, me desculpa, foi mal, tá, mas vamos seguir. É uma coisa que meio que fecha a conversa. E a reparação que ela tenta buscar é uma coisa muito mais de voltar para o momento onde as coisas deram errado e tentar daí assim, bom, aquela hora eu acho que eu não fui legal, acho que ela tenta, é uma coisa de não perder a tua autoridade, não é ficar frágil perante a criança, mas é admitir que as pessoas erram e que tem maneiras da gente poder reconstituir, porque a criança muitas vezes vai ficar meio perdida, né? O que eu fiz de errado? O que aconteceu? Por que o pai ficou chateado comigo? O que será que eu tenho de errado em mim? Então entra num looping e às vezes poder retomar e ver uma forma diferente de recuperar esse momento e retomar uma conversa e poder buscar, inclusive para daqui a pouco falar, acho que o papai aquele dia estava ruim de senha, bom, não sei o que. Então se cria uma nova história, uma nova narrativa, o evento em si não vai ser apagado. Houve um dia, teve um momento, mas é um capítulo que termina de uma maneira diferente, né?